FM, programa Nova Evangelização. Quero acolher com alegria agora também os nossos ouvintes do Facebook. Nós temos, a partir deste momento, imagens ao vivo aí na página da Rádio Aliança, também na página do programa Nova Evangelização. Você pode acessar o Facebook, você curte, deixa seu comentário e compartilha também este vídeo, as imagens aí deste momento de partilha da Palavra de Deus. Evangelho hoje em São Lucas, capítulo 7, versículos 11 ao 17. E partilhando conosco o Padre João Paulo de Souza, da Paróquia Divina Providência de Viamão. Bem-vindo, sua bênção, Padre. Obrigado, Deus abençoe. Deus abençoe a todos que nos ouvem hoje pela nossa Rádio Aliança. Fique à vontade. A palavra de Deus, ela é sempre para nós motivo de transformação e motivo de renovação. Nós percebemos que a palavra nos fala sobre a questão da ressurreição. Ressuscitar dos mortos. Jesus é uma cena muito interessante da passagem do Evangelho, porque é um momento que Jesus se compadece do sofrimento de alguém. Quando nós ouvimos o Evangelho, todo ele vem trazendo vários sinais. Primeiro, nós vemos Jesus que está sempre em movimento. Jesus não para. Eu acho interessante que Jesus ele não se acomoda diante de tudo aquilo que ele está vivendo, que ele está passando. Aí a gente vê Jesus de cidade em cidade, de local a local, de região em região. E Jesus é aquele que vai indo e anunciando e pregando. Ele chega numa cidade. E ali ele encontra um velório, um enterro, e uma mulher que havia perdido seu filho. É importante que a gente entenda o contexto cultural daquela que estava ali, o contexto cultural da viúva. A viúva, a mulher, na época, no tempo de Jesus, ela não tinha autoridade em si mesma. Ela não tinha poder sobre a sua própria vida. Quando uma mulher perdia o marido e perdia o filho, ela se tornava ali como alguém abandonada. Alguém como se Deus tivesse tirado os olhos dela e da sua vida. E Jesus ele não se compadece simplesmente com a situação da morte. Porque a morte ela é parte da vida humana. Todos nós um dia vamos morrer, né? Minha mãe sempre fala pra gente em casa que ninguém vai ficar pra semente, né? Todo dia, um dia nós também vamos. Mas Jesus se compadece com a situação de sofrimento daquela mulher. Aquela mulher que já não teria mais quem cuidasse dela. Aquela mulher que já não teria mais quem olhasse para ela, quem a ajudasse, quem se compadecesse do seu sofrimento. A gente olha para a nossa vida e a gente tem que sempre lembrar que essa mulher pode ser cada um de nós. Todos nós passamos por sofrimentos. Sofrimentos que a primeiro momento parecem irremediáveis. Até o povo fala, né, para tudo tem remédio, menos para a morte. Parece irremediável, parece que não tem mais o que fazer. É como se ali ela já não tivesse mais força para poder continuar, para poder caminhar, para poder realizar aquilo que seria a vontade do Senhor para a sua vida. E Jesus, ele devolve a ela a alegria de viver. Jesus devolve a ela o sentido da vida. Que sentido há na vida de uma mãe que acabou de perder o filho? Lógico, a gente sabe que a nossa vida, ela está para além. As mães não podem fechar a sua vida nos filhos, né? Elas têm que pensar que elas, mesmo que aconteça algo, elas continuam vivendo. Mas no sentido bíblico, aquela mulher havia perdido o sentido da vida. Jesus devolve para ela o sentido da vida. Toda a palavra de hoje está muito ligada ao evangelho do final de semana, que fala para nós sobre a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus não vem para nos julgar. A misericórdia de Deus não vem para analisar o momento em que nós estamos vivendo. A misericórdia de Deus não vem simplesmente para olhar para os nossos pecados, mas a misericórdia de Deus vem para nos devolver o sentido da vida. Fazer com que nós possamos, mais uma vez, retomar aquele ardor inicial que muitas vezes o pecado roubou de nós.
Então Jesus devolve para ela este sentido. E o interessante da palavra é que mesmo Jesus fazendo coisas boas, tem pessoas que se revoltam, né? Tem gente que não gostou de Jesus parar o enterro. Tem gente que não gostou de Jesus ter parado e tocado naquele homem. Porque não podia. Primeiro que era proibido tocar nos mortos. E segundo, que a morte ela era um comércio no tempo de Jesus. Havia aqueles que eram pagos para chorar, havia aqueles que deveriam cuidar dos túmulos, havia aqueles que queriam carregar o caixão, haviam todos. Então a morte ela geraria como se fosse um comércio ali em volta. Quantas vezes nós nos revoltamos porque Deus faz o bem ao outro e tira de nós aquilo que seria para nós lucrativo? Às vezes o sofrimento do outro é lucrativo, né? Fala assim, o outro não está bem, então eu vou assumir o lugar dele nessa pastoral. O outro não está bem, então eu vou agora aparecer um pouco mais. Eu vou ter de quem cuidar. E a palavra quer tirar de nós este sentimento de lucrar através do sofrimento do outro. É como se ele devolvesse para aquela mulher o sentido da vida e desse para cada um de nós mostrasse para cada um de nós um novo caminho a seguir. Um caminho iluminado pela misericórdia. Um caminho iluminado pela graça de Deus. Um caminho iluminado pela força do Senhor. Tanto que depois aqueles que reclamavam reconheceram, de fato, ele é um profeta. De fato, Deus visitou o seu povo. É importante que nós prestemos atenção. Quantas vezes Deus nos visita e a gente não percebe? Quantas vezes Deus nos livra de situações e a gente não nota? Quantas vezes o Senhor está conosco em determinados momentos e a gente nem se toca que Deus está agindo ali? É necessário perceber as pequenas ações da misericórdia de Deus que aparecem na nossa vida a todo momento, mesmo quando nós não entendemos, mesmo quando nós não percebemos. Semelhante àquela história, eu acho que já até contei aqui uma vez, daquele homem que havia naufragado, estava perdido naquela ilha, e quando ele chegou lá, ele viu que não tinha o que fazer, ele montou uma tenda. E ali ele louvou a Deus porque montou a tenda. Aí ele foi pescar, conseguiu pegar alguns peixes, ficou feliz que pegou o peixe, louvou a Deus porque havia pego o peixe. Aí ele fez uma fogueira, colocou o peixe para assar e assou o peixe. Conseguiu comer naquela noite. Ele diz, louvado seja Deus por essa fogueira, louvado seja Deus por essa refeição. No outro dia de manhã, ele saiu e foi procurar comida novamente. Quando ele estava ao longe, ele percebeu que a tenda que ele havia construído estava pegando fogo. Ele voltou desesperado. Quando ele chegou lá, já não tinha mais nada. Só o fogo e a fumaça. Triste, ele se ajoelhou na areia e começou a murmurar contra Deus. Falou, Senhor, eu te louvei por tudo. Eu te louvei pelas coisas ruins e por tudo aquilo que o Senhor me deu a graça de conquistar depois disso. E o Senhor, mesmo assim, permitiu que a minha tenda pegasse fogo, que a minha casa queimasse. E chorando, ele se deitou na areia e dormiu. Quando, de repente, ele foi acordado por um marinheiro que o chamou e disse assim, olha, nós vimos o teu sinal de fumaça e viemos te buscar. Muitas vezes na nossa vida é assim. Deus, ele vem em nosso auxílio. Deus, ele permite que nós passamos pelo sofrimento, como ele permitiu que o filho daquela mulher morresse. Porque permitir que ele morresse, sendo que ele já sabia que Jesus iria ressuscitar. Deus é onisciente, Deus sabe de tudo, para que se manifestasse na vida daquela mulher a misericórdia de Deus. Assim a gente pergunta, por que essa doença, meu Deus? Para que se manifeste na minha vida a misericórdia de Deus. Porque se nós confiamos no Senhor, Ele devolverá para nós a esperança, devolverá para nós a alegria, devolverá para nós a certeza da fé. Por que passar por esse sofrimento? Por que isso na vida dos meus filhos? Por que aquilo outro? Por que aquele contexto, esse contexto? Porque Deus quer estar conosco. Voltemos hoje, nós que estamos ouvindo, o nosso coração para o Senhor. Não importa a situação que nós estamos vivendo. Não importa o contexto que nós estamos passando. Deus é nosso Pai. Esse Pai misericordioso que no final de semana era proclamado para cada um de nós. Deus é nosso Pai e esse Pai quer nos acolher na sua misericórdia. Mas deixar que a misericórdia nos alcance depende de nós. Deixemos que a misericórdia de Deus alcance o nosso coração.